Pessoal, o assunto de hoje, nós vamos falar sobre turbinas a gás e o nosso foco vai ser sobre o sistema de combustível. Deixa eu dar um panorama geral, né, para quem está chegando agora. O que é uma turbina a gás? Turbina a gás é um equipamento dinâmico, né, é uma turbomáquina motriz. Ela vai transformar, né, a energia do combustível em energia mecânica. O desejo último de uma turbina a gás é produzir energia mecânica. Claro que quando nós olhamos, né, um motor de aviação, turbojato, né, não é além da energia mecânica, eu quero a propulsão. Mas vamos focar aqui nas nossas máquinas, turbinas a gás de uso industrial, aí, no uso nas plataformas, nas termoelétricas. Então o objetivo último é você entregar uma potência mecânica. Essa potência mecânica na ponta do eixo, né, do acoplamento, ela vai ser útil para poder acionar, muitas vezes, um gerador elétrico, um compressor, ou qualquer carga que você deseja ali. Então, a turbina é um equipamento, né, que é uma turbomáquina, que ela é um elemento de transformar a energia química do combustível em energia mecânica. E para isso ela é dotada, né, de um conceito que é o ciclo Bright, que é o cara que desenvolveu, né, todos os estágios, que é a fase 1, compressão, segundo, né, combustão, depois expansão e por último exaustão. Seriam as 4 etapas do ciclo Bright, né, considerando tanto a entalpia quanto também a pressão por volume. Você tem uma redução de volume, aumento de pressão, depois você na compressão, né, depois na combustão você tem então, né, a adição do combustível e você tem um aumento desse volume sem variar a pressão. E depois você vai ter uma expansão nas palhetas que vai mover e por último a exaustão, que sai os gases ainda aquecidos para a atmosfera. Mas para que ela execute esses 4 parâmetros aí, nós precisamos, né, de pelo menos 3 elementos numa turbina a gás, que é o compressor, a câmara de combustão e a turbina propriamente dita. Repetindo para você: compressor, câmara de combustão e a turbina. O compressor é responsável por trazer o ar para dentro da máquina. Ele usa uma parte da energia mecânica que as turbinas fornecem para que ele possa girar, né, o equipamento dinâmico. Ele vai trazer o ar para dentro da máquina. Depois desse ar, quando ele chega na câmara de combustão, eu vou então injetar o combustível, então com uma centelha, eu vou incendiar e esses gases eles vão expandir, eles vão ter um volume bem maior. E aí, quando eles têm um volume maior, eles aceleram. Ele não pode voltar para dentro do compressor, ele só tem um caminho para sair. Então, o compressor comprimiu o ar, dentro da câmara de combustão eu ignitei, expandi esses gases, agora ele vai expandindo dentro das palhetas da turbina. E à medida que eles passam por ali, é como se ele estivesse atropelando as blades, as palhetas da turbina e produz o seu movimento. E então é esse movimento que produz a energia que eu quero. Claro que, aos gases passarem pelas turbinas, eles trocam a energia térmica que ele tem, justamente recebida do combustível, em energia mecânica, que vai uma parte, né, pelo menos a maior parte dela, vai para acionar o compressor, mas o remanescente vai acionar então uma carga, tá bom? Bom, depois a gente explica melhor, a gente pode ter uma live só para falar sobre esses componentes, mas eu quis dizer isso daí, que na verdade a turbina ela é um equipamento que visa transformar a energia do combustível em energia mecânica. E para que isso aconteça, eu preciso fornecer para a minha turbina um combustível tratado, né, devidamente processado, para que ele possa produzir essa transformação. Veja, quando você vai fazer o seu café da manhã, vai fazer o seu almoço no seu fogão, você tem ali, né, se não for elétrico, ele é o GLP, chega num botijão ou um gás natural que vem da encanação, qualquer um que seja, ele vai vir de uma distribuição, vai ter uma regulagem de pressão e então ele chega ali na boca do fogão, onde você, seja com um fósforo ou com aquele ignitor eletrônico, né, eletroeletrônico, você vai ignitar e vai abrir uma chama. E ali agora você tem energia térmica no seu fogão. E aí você põe a panela e produz o que você deseja. Na turbina não é muito diferente, né? Guardado as devidas proporções, o combustível ele é suprido para dentro da sua máquina e você precisa também ter um sistema distribuidor. Você precisa ter um sistema de tratamento do gás ou do diesel,
ou do etanol, qualquer que seja o seu combustível, você tem um tratamento dele e aí distribuição para que ele chegue dentro da máquina numa condição satisfatória para poder ignitar e gerar a energia. Bom, quais são os combustíveis mais comuns que a gente utiliza na área de turbomáquina? A gente usa os combustíveis líquidos ou os combustíveis gasosos. Os combustíveis líquidos, eles podem ser muitos deles. Por exemplo, na aviação usa o QAV, é um combustível líquido, é o querosene de aviação. Tem um combustível típico para as máquinas aeronáuticas. Para as máquinas das termoelétricas ou nas plataformas, o combustível líquido que se usa é o diesel. Né? É o diesel marítimo, um diesel tratado, mas é o combustível diesel, é o mais utilizado. Embora algumas máquinas vão usar até o etanol, mas a maior parte usa-se diesel. E quando nós falamos do gás, olha, você pode também usar alguns gases de beneficiamento. Por exemplo, se você tem um alto forno e você tem gases combustíveis ali, você pode usar eles na turbina. Mas o mais comum é o gás natural, né, que você tem principalmente da formação, quando você tem nas plataformas de petróleo, o gás que sai na plataforma, você trata ele e utiliza ele para as suas máquinas. Então, é o gás combustível, é o gás natural. Algumas vezes você vai ter esse gás que vai ser processado numa refinaria e aí você tira as frações mais pesadas e você usa esse gás para as suas turbinas também. A gente chamaria de gás pobre, é o gás que tira ali o butano, tira as frações mais pesadas, mas ele é utilizado. Mas, para nós simplificarmos, você usaria pelo menos os mais comuns, o gás e o diesel. O gás e o diesel. Bom, e qual é a preferência entre um e o outro? Quais a diferenciação entre um e o outro? Vou dar algumas vantagens de você utilizar o gás combustível, por exemplo. O gás ele tem uma grande vantagem porque é uma queima mais limpa, tá bom? O gás ele tem muito menos enxofre. Quando nós estamos falando das nossas turbinas, nós estamos falando que o principal inimigo dela é muitas vezes a corrosão. Quando nós temos uma câmara de combustão, as temperaturas são altíssimas, são elevadas, em função, né, da necessidade de transformação ali dentro da câmara de combustão. E para isso, né, o processo de oxidação e corrosão, eles são muito agravados. Haja vista que a velocidade de fusão atômica, ela aumenta com o aumento da temperatura. Para você ter ideia, a difusão atômica é como um átomo se move dentro de um meio ou do seu próprio material. Se você tem uma temperatura baixa, ele anda mais lentamente. E quando você aumenta a temperatura, então ele aumenta também. Então, o oxigênio, ele penetra com muito mais velocidade no substrato, formando o óxido quando o material está aquecido. Por isso que você pode deixar, às vezes, a grade de churrasqueira lá por um mês e ela não entra em corrosão. Aí você vai lá e faz um churrasco, aquece, alta temperatura. Aí depois você vai ver ela lá, ela está toda corroída. Claro, se não for de aço inoxidável, né? Mas uma grelha de aço carbono, e aí em 3 dias ela está toda corroída, porque você tem um aumento da temperatura e você tem ainda o enxofre, os gases que são corrosivos que saem do carvão. Então, quando nós estamos olhando para o gás é um combustível que ele favorece, né, ou ele não favorece a corrosão, porque ele não tem enxofre, ele não tem corrosivos mais nocivos como o diesel tem. Então, uma das vantagens que a gente tem do gás é justamente, né, a pureza, né, a ausência, a isenção de elementos químicos que podem levar à corrosão. Tá bom? Então, esse é um ponto que a gente pode destacar aí, uma vantagem do combustível gás. A outra vantagem também que a gente tem do gás, principalmente nas plataformas, é a abundância que você tem. Você tem da geração do próprio poço. Quando você tira o petróleo, ele vai vir o petróleo, vai vir água e vai vir gás também. Tem muito gás nos poços de petróleo. E esse gás, você já tem ele abundante na plataforma. Diferente de outro combustível que você teria que processar e transportar de volta para a plataforma. Quando nós estamos falando do gás, ele já está ali presente. Você precisa tratar ele, mas ele já está ali em abundância. Então você não tem custo de logística, de transporte, pelo contrário, ele já está ali abundante. Então é outra vantagem que você tem no gás. E você vai me perguntar, mas tem alguma desvantagem? Tem sim. Por exemplo, uma desvantagem do gás
É quando você tem um shutdown numa plataforma, por exemplo, você não tem como armazenar esse gás. Se você fechou os poços, você já não tem mais gás na plataforma. Então, se você depende da sua turbina para gerar energia elétrica, por exemplo, você não teria condições, você teria um shutdown elétrico, porque você não tem de onde tirar energia para acionar a turbina. Então, nesses casos, quando você tem turbinas a gás usando apenas o gás, em caso de shutdown na plataforma, fechamento dos poços, você não tem acúmulo de gás, você não tem como acumular aquela energia e imediatamente o equipamento ele para de funcionar, tá bom? E como é que a gente trata isso? Bom, a gente sabe que o combustível melhor para a vida útil da máquina é o gás, mas para garantia operacional, o melhor é o diesel. Então podemos fazer a junção de um com o outro, né? Aí que nasceu as máquinas que é chamado dual fuel, ou seja, que elas são os dois combustíveis. Ela tem um bico que vai queimar gás, não é? Que é o combustível preferencial. Então, quando eu tenho uma condição normal, o combustível que eu tenho é o gás. Então, a máquina opera e ela tem uma vida útil melhor. E para você ter uma ideia, uma máquina que queima só gás, a expectativa de vida dela é de 25 mil horas a sessão quente. Ou seja, a sessão quente dela, aquela parte mais quente, ela dura pelo menos 25 mil horas. Mas, não é? Uma máquina que opera com diesel, a expectativa de vida dela são 12.500 horas, ou seja, a metade. Quando você considera que a sessão quente de uma máquina normalmente é 2/3 do custo de uma máquina, ou seja, em torno de 65% do custo de uma máquina, se você consegue dobrar a vida útil, quanto que você economiza no seu equipamento? Tá bom? Então isso é bom você como técnico, como engenheiro, considerar isso. Quando nós estamos queimando gás, nós estamos aumentando a vida útil do equipamento. Mas, se nós temos, né, um risco associado, que é justamente, né, um problema de repente, interrupção do gás, e você ter um shutdown na plataforma, então você garante isso operando como combustível principal o gás e um combustível secundário que é o diesel. Então ele está em pronto stand-by. Na plataforma tem os tanques de diesel, né? Ele tem ali todos os tanques de diesel, ele tem ali também, né, os seus sistemas, as bombas, tudo em pronto stand-by. Qualquer emergência que você tem com o fornecimento de gás, automaticamente ele comuta para o diesel e dá continuidade operacional. Então veja que eu opero com gás para dar melhores garantias, porém, em caso de emergência, ele comuta e opera com diesel, dando continuidade operacional. Então, para que isso não tenha uma interrupção, o sistema de diesel é preparado, né, todo equipado e automatizado, para que você não tenha a perda da continuidade operacional. Então, se eu tiver uma baixa pressão de gás, por exemplo, o que vai fazer? Automaticamente ele comuta para o diesel. Ele entende que eu estou com algum problema no sistema de gás e combustível, então ele vai comutar para o diesel para fornecer essa energia e a máquina continua em operação. Se eu tenho, por exemplo, um vazamento de gás, qualquer sensores percebem isso. O que ele vai fazer? Olha, eu tenho um problema no sistema de gás, comuto ele para o sistema de diesel. Então, esse é o que nós chamamos de dual fuel, ou seja, uma máquina com dois combustíveis, tá bom? Mais uma vez, o gás ele tem a vantagem de ser uma queima limpa, uma queima que garante, né, maior vida útil para o equipamento, porém, o diesel garante maior estabilidade operacional, haja visto que ele não sofre descontinuidade a menos que tenha um problema interno, não é um problema de shutdown. Então, eu mesclo essas duas condições quando eu tenho dual fuel ou dois combustíveis na máquina, tá bom? Então, quando você tem muitas vezes uma plataforma, uma turbina acionando um compressor, normalmente ela tem um combustível só, que qual é o gás. Mas e se tiver um shutdown? Sim, mas se tiver um shutdown eu não preciso do compressor. Então eu vou precisar primeiro restabelecer os poços para depois ligar os compressores. E se eu tiver uma turbina acionando geradores? Nesse caso, eu vou usar geralmente dual fuel. Por quê? Porque se eu tiver um shutdown, sistema de gás, eu ainda continuo com o diesel operando para manter a continuidade operacional. Tá bom? Bom, não sei se você tem alguma pergunta. Deixa eu ver se alguém fez aqui, né? Sou mecânico diesel na área rodoviária, quero ingressar na área industrial.
quais cursos você me indica? Olha, primeiro esse daqui, Fagner. Faz esse daqui, acompanha na semana que vem. Se você ainda não se inscreveu no curso, né, na Rota do Especialista, semana que vem a gente vai ter muito mais conteúdo. E não vai ser pelo Instagram, não. Vai ser pelo YouTube, em um estúdio, né, com todos os recursos que a gente pode dar aqui. Pedro, obrigado aí, né? Assistam e dedique, que esse cara é fera. Valeu, Pedro. Muito obrigado aí, cara. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Se você tem alguma pergunta, pode fazer aqui. O gasto é maior com o diesel, né? Bom, o diesel é um combustível mais caro. E não é porque ele tem as suas vantagens, mas ele tem as suas desvantagens do custo também. Porque o petróleo que você extraiu ali, você vai mandar para uma refinaria, vai processar ele e depois ele precisa ser transportado de novo e armazenado dentro de uma plataforma. Isso é custo. É custo do combustível que você compra, é o custo do armazenamento, é o custo do transporte, tudo é custo. Então é muito mais caro do gás que está produzindo ali. Agora, uma coisa interessante a gente poder fazer também, né? O consumo é pequeno. Sabe quanto que consome em média uma LM2500, uma máquina aí de 25 megawatts, em full load ou plena carga? Ela consome em torno aí de 8.000 litros por hora. Pensa só, 8 metros cúbicos, 8 caixas d'água, né, cheias de diesel por hora. Olha como, se você acha que seu carro bebe muito, imagina essas máquinas aí. Então o consumo realmente é muito grande. Então você precisa ter, né, não apenas tanques de armazenamento, mas também uma boa logística para nunca faltar diesel numa plataforma, porque o consumo é muito alto, tá bom? E aí, mais uma vez lembrando, o consumo de diesel gera os problemas, porque ele tem enxofre, tem outros contaminantes, cálcio, potássio, magnésio, e isso tudo colabora, né, com a corrosão, o que faz com que a vida útil do equipamento seja então reduzida, tá bom? Então, o gasto, sim, o custo com diesel é maior do que com gás. Não é que com gás é muito barato não, tá, pessoal? Que o consumo de gás também é muito elevado. Então, não importa se você está lá na SBM, na Petrobras, na Modec, todas elas têm um custo com combustível, tá bom? Mas isso que eu precisava dizer para vocês, a diferença entre um e o outro, há vantagens e desvantagens, né? A gente, em uma outra oportunidade, a gente até entra mais nessa área aí para poder dizer como que é a preparação, né, do diesel, como a preparação do gás. Por quê? A gente fala assim, ó, eu preciso fornecer o gás. E às vezes você no seu fogão lá, você liga e o gás já está ali. Mas há todo um preparo para que ele esteja nas condições necessárias ali. E se você não tem uma boa planta de tratamento do diesel ou do gás, você compromete por completo a sua máquina. Eu já vivenciei muitos problemas em turbina justamente por falta, né, de qualificação do gás. Falta de condicionamento do gás. Então, essa falta de condicionamento do gás ou do diesel leva a uma redução de vida útil do equipamento, bem como, não é, muitas vezes interrupções de parada do equipamento. Então, por exemplo, quais são os principais problemas que você acaba tendo ali? Você tem um diesel que ele está contaminado. Muitas vezes o recebimento dele não é adequado. Às vezes você está recebendo ele com muita impureza, com muita cinza, com sal, isso tudo, né? Se você não tem um bom tratamento de filtragem, de centrífuga, para tirar água, contaminantes, você compromete a sua queima. E aí a máquina fica com a queima ruim, desenvolve, né, desvio de temperatura, spread, e às vezes até corrosão. Então, é um problema. Ah, mas o gás eu não tenho problema? Tem problema também. Quando você tem o gás e você não tem uma planta capaz de tirar o condensado ou a umidade do gás, você acaba, né, jogando líquido para dentro da cama de combustão, o que ele não vai queimar no fireball ali, né, que é na bola de chama ali, na zona primária, ele acaba queimando em outras zonas, trazendo outros problemas para o equipamento. Então, quando nós olhamos o sistema de combustível, não apenas para acendimento, para manutenção da máquina, é muito importante o cuidado com o combustível, o cuidado com a planta, cuidado com a operação. Por isso que um operador e um técnico de manutenção precisa ser muito, mas muito bem treinado, né? A Alice pergunta aqui, como o diesel é injetado internamente na câmara de combustível? Ele é injetado de forma gasosa, em alta pressão, ou líquido? Pois toda combustão tem que ser na forma gasosa, certo? Perfeito.
Exatamente isso, Alex. Olha, o combustível ele não queima na forma sólida nem na forma líquida, mas ele precisa ser na forma gasosa. E aí você precisa, para poder administrar o combustível líquido, você precisa transformar ele em vapores. É o que nós chamamos de atomização. O combustível, para ele ser queimado, ele precisa estar na forma líquida, na forma gasosa. E aí você recebeu o diesel na forma líquida, agora você precisa atomizar, seria vaporizar ele, né? Então você tem muitas formas de tornar o líquido em vapor. Pode ser por atomização com o próprio vapor, você entra com vapor e atomiza, muito comum em caldeiras. Com ar comprimido, ele entra com ar comprimido e gera um spray. Qual é o problema disso em turbinas a gás? O vapor você teria que conviver com umidade, o que não é o que a gente quer. Com ar comprimido, você teria que ter um ar de comprimido com a pressão muito acima da pressão dentro da câmara de combustão. Então, o comum é utilizar por contrapressão, ou seja, você injeta o diesel em alta pressão e você tem uma obstrução. E quando você quebra essa pressão, você atomiza. É o mesmo efeito quando você tem um spray de um desodorante. Quando você aperta, você aumenta a pressão e quando ele sai no bico, naquela restrição ali, ele então torna-se atomizado ou em vapor, fragmentado. É o mesmo efeito que você tem nos carros também. Você tem uma bomba de transferência, você tem uma bomba injetora de alta pressão e quando ele rompe aquela pressão, naquela resistência, ele então fragmenta. É a mesma coisa que acontece dentro da turbina a gás. Você tem uma bomba de alta pressão, ela joga, aí você tem um bico primário e o secundário, que são restrições. Então, quando ele rompe essa pressão, ele vai para uma zona de baixa pressão e ele vai atomizado, né? Então, ele fica na forma de vapor. Tá certo? Juan perguntou, boa tarde, uma máquina nova tem prioridade de combustível para início de funcionamento? Olha, uma máquina nova, uma máquina velha, qualquer máquina, preferencialmente gás. Gás combustível. Qualquer fabricante e qualquer usuário vai sempre preferir o gás combustível. Por quê? Porque é uma queima limpa e dá longevidade ao equipamento. Mas nem sempre você tem o gás disponível. E então, se você está, por exemplo, começando o startup de uma plataforma de petróleo, normalmente você tem ela funcionando, mas não tem o gás. Então você só vai ter, né, o first fire com gás, a primeira queima com gás, quando você já tiver, né, comissionado poço, separadores de produção, né, toda essa gama aí, os compressores. Aí depois que você tem isso comissionado, aí você tem gás e aí você pode usar ele na turbina. Enquanto você não tem, não tem. Acontece algumas vezes também que você está operando e você tem um problema no sistema de gás combustível, na planta de gás combustível, por exemplo, né? E aí com isso, o que vai acontecer? Você vai precisar usar o diesel. Mas veja bem, seja em qualquer momento, na primeira partida ou até a última partida, o diesel é um combustível que traz muitos problemas para o equipamento. Então é muito bom lembrar, né, que o combustível preferencial para as turbomáquinas é o gás. Nem sempre você vai tê-lo disponível, mas ele é o preferencial. Aí quando não tem, vou usar o diesel, né? Mas você vai saber que a vida útil do equipamento está sendo reduzida. O processo de corrosão está sendo. Eu posso mitigar isso? Pode. Como? Faz um tratamento melhor do diesel, faz um acompanhamento melhor, faz boroscopia, né? Faz uma troca de filtro mais frequente para que você garanta pelo menos a qualidade do diesel, né? Tiago Braga pergunta aqui, a variação do combustível torna necessário regular o equipamento? Sim, com certeza. Bom, quando nós estamos falando de diesel, né, você tem uma diversidade muito grande do fornecimento de diesel. E às vezes, né, é muito perigoso que alguém fornece o diesel com uma característica muito ruim, né? Já vi casos de que o diesel está batizado, jogam água do mar dentro do diesel. Então, o tratamento do diesel é fundamental. Então, não vai dar para a gente abordar aqui, mas a gente aborda em uma outra live para falar quais os tratamentos de diesel que você acha que é necessário. Então, precisa centrifugar, filtrar, para que o diesel esteja na melhor qualificação possível. Porque se ele não estiver bem qualificado, ele vai ter um alto teor de cinza, né, teor de umidade,
Então, além da corrosão, ele gera um mau funcionamento na sua turbina, tá bom? Então, você precisa tratar o diesel. Você precisa também tratar do seu controle, porque quando um sistema de diesel ou de gás não está funcionando adequadamente, ele gera problemas na chama. E com isso, você gera sinais na câmara de combustão que são sentidos pelo monitoramento de temperatura. Você tem lá o spread, que é um desvio de temperatura, que é a maior menos a menor temperatura em uma câmara, para você poder identificar onde que você precisa atuar. Muitas vezes você precisa trocar o bico, você precisa trocar, né? Fazer um remanejamento dele. Existem muitas coisas que a gente fala em outra oportunidade. Mas sim, né? O combustível, eles são diferentes e as características também. Agora, assim, ó, é muito mais fácil variar o gás. Né? Quando você vai calibrar uma máquina, o gás, se você vai usar o gás rico ou o gás pobre, né, o poder calorífico dele diferencia de um para outro. Né? As frações. O simples fato de você entrar com um compressor booster, você enriquece mais o diesel, ou o gás, né? O que torna ele ainda mais. Então, as características do gás ele muda. Então, o PLC precisa ser programado com poder calorífico. Você vai fazer uma análise do diesel, ou até mesmo, né, uma análise do gás, né, para que você possa determinar o poder calorífico e você controlar a máquina. Se você informa para ela, o software inteligente, ele mesmo vai saber quando que deve abrir, qual a proporção que ele deve abrir, para que a máquina fique ajustada. Lembra do senhor falando dessas questões de observar a temperatura? Isso, é muito importante, né? Observar a temperatura. Assim como você, né, mede a sua temperatura para saber seu estado de saúde, a temperatura das máquinas é fundamental para você diagnosticar, tá bom? Temperatura do óleo, temperatura ambiente, temperatura da descarga do compressor e também a temperatura da câmara de combustão. Não apenas os valores absolutos, mas também relativos, inclusive comparativos. Você vai comparar entre os sensores de temperaturas para você saber se tem um desvio de temperatura e o que você precisa fazer. Então, isso é antecipar os problemas. E com isso, um bom técnico treinado, ele impede que a máquina se destrua. Às vezes, a máquina está dando um sinal de um problema na câmara de combustão, o operador ou o técnico de manutenção, engenharia, não vê e ele deixa a máquina rufar. E às vezes, em questão de 2.000 horas, né, ou menos de que isso, ele detona a máquina. Então, a máquina dá um prejuízo aí em torno de 18 a 22 milhões em função da inobservância de um conteúdo. E, mais uma vez, a gente bate aquilo que a gente tem falado direto, né? Cuidar de uma turbomáquina é diferente de cuidar de uma bicicleta. Se bem que hoje temos as bicicletas tão caras, né? Que estão quase com o preço de uma turbina, né? Brincadeiras à parte aí. Mas já foi tempo que bicicleta é uma coisa simples, né? Hoje, bicicletas são uma coisa sofisticada. Mas, olha, uma bicicleta é diferente de uma turbina. Então, se eu tenho uma mão de obra qualificada, treinada, o que ela pode oferecer? Diagnóstico, compreensão, ela pode antecipar a problemas e resolver essas questões.